Bom dia, galera. Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês o vídeo de correção daquela atividade do módulo, né? Comentar um pouquinho aqui em relação ao assunto e em relação à atividade. Bom, essa atividade do sexto ano, ela foi, né, da página 38 até a página 41, um total acho que de 5 questõezinhas, né? Bem rápido, para a gente corrigir aqui. A primeira questão nos apresenta alguns pacotes de viagens, né? Que é essa questão aqui. Os pacotes de viagens, e então as perguntas são referentes a esse pacote de viagem, tá? A pergunta da letra A nos dá 4 assertivas, e aí pra gente definir qual é que tá certa e que tá errado, a gente vai analisar uma por uma. A alternativa da letra A, né? Assinale a alternativa correta em relação ao preço do pacote para Londres, né? Então, a primeira afirmativa que tem aí é que o pacote para Londres, né, custa 1.090 a mais do que o pacote para Santiago e para Punta del Este juntos. Ou seja, a gente teria que primeiro saber quanto é que custa o pacote para Santiago, saber quanto custa o pacote para Punta del Este, depois somar os dois e fazer essa diferença para ver se realmente vai bater com esses 1.090. Então, o pacote de Santiago, ele custa 1.240, tá vendo? O pacote de Punta del Este, ele custa R$ 1.600, né? Porque foi dividido em 10 vezes cada um aqui. Quando eu multipliquei, eu encontrei esses valores. Somando os dois, eu encontro 2.840. E aí, para eu saber se a diferença é isso mesmo, eu vou pegar o valor total do pacote para Londres, que é 3.830, menos 2.840, né? E aí eu encontrei uma diferença de 990, ou seja, tá errado, né? Porque ele diz aqui que a diferença é de 1.090, não é, e apenas de 990. Então, essa não é a alternativa certa. A próxima alternativa tá dizendo que custa, né, R$ 2.600 a mais, 690, desculpe, a mais do que o pacote para Santiago. Também não é, porque se a gente pegar o valor total para Santiago, que é 1.240, e o valor de Londres e subtrair, a gente encontra 2.590 de diferença. Então, essa alternativa também não é a alternativa certa, tá? A próxima, esse pacote vai custar, né, o dobro do valor para o pacote de Punta del Este. Também tá errado, porque o dobro de Punta del Este, você vai pegar o valor dele total, que é 1.600, vai multiplicar por 2. A gente vai encontrar 3.200, né? Então, não é verdadeira essa alternativa, porque o pacote lá de Londres, ele custa 3.830. E a alternativa correta é a última, né? Que tá dizendo ali que tem R$110 a mais de diferença do triplo do valor do pacote de Santiago. Então, a gente pega o pacote de Santiago, que é 1.240, multiplica por 3, aí encontramos esse valor aqui. E aí, a diferença, a gente pega o pacote de Londres, que é 3.830, menos 3.720, a gente encontra 110. Então, a alternativa correta aqui é o último, tá? Na letra B, qual o valor total do pacote para Fernando de Noronha? Ele dá outro pacote de viagem aqui em cima, né? Aqui. Cadê? Aqui. Isso. Dá outro pacote de viagem. Qual o valor total para Fernando de Noronha? Então, o valor de Fernando de Noronha é 6 vezes de 213. Então, a gente tem que pegar os 6, multiplicar por 213 e encontrar o valor de 1.278. Esse é o valor total do pacote para Fernando de Noronha. A letra C. O pacote de Fernando de Noronha custa quanto a mais do que o pacote do Rio de Janeiro? Primeiro, a gente tem que saber quanto custa do Rio de Janeiro, né? Que me diz aqui que é 6 vezes de R$62. Dá um total de 372. E 1.278 menos 372, 906. Ou seja, o pacote de Fernando de Noronha, ele custa R$906 a mais do que o pacote para o Rio de Janeiro, certo? A letra D pergunta: Gustavo comprou, nessas condições anunciadas, 3 pacotes para Fernando de Noronha. Quanto foi que ele pagou no total? Então, a gente vai pegar o total de Fernando de Noronha, que é esse aqui, e vai multiplicar por 3. Encontramos esse valor, 3.834, ok? Segunda questão.
A segunda questão, o livro nos traz esse pequeno cardápio aqui, né? Para você escolher os sanduíches, aí tem a opção de pão, a opção de recheio, a opção de queijo, a opção de salada e a opção de molho, tá? E aí vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, para você criar um sanduíche, né, que tenha maionese com molho e alface, descreva abaixo sua opção. Essa resposta aí eu deixei por conta de vocês. Vocês vão pegar os ingredientes lá, porque essa resposta é pessoal, é como o gosto de cada um, tá? Na letra B, eu escolhi pão integral, atum e queijo, prato e mostarda. De quantas maneiras eu posso escolher o último item do meu sanduíche? Ou seja, só tá faltando uma coisa para montar o sanduíche, que é a salada, tá? Então, como só falta salada, pode ser de 6 maneiras diferentes, porque há 6 opções de salada aqui no cardápio, né? Tem salada de alface, tem salada de rúcula, de tomate, de azeitona, de pepino e de cebola. Então, ela pode escolher, né, aqui 6 opções de salada. Na letra C, né? Minha irmã sempre escolhe peito de peru, azeitona e azeite. Quais combinações de pão e queijo que ela pode fazer para completar o sanduíche? Então, aqui a gente tem 3 opções de pães e 4 opções de queijo, né? Então, as opções aqui, ó, eu separei da seguinte forma. Ela pode escolher pão de leite com queijo prato, mussarela, cheddar, cream cheese. Pão de queijo com queijo prato, mussarela, cheddar e cream cheese também. E pão integral com queijo prato, mussarela, cheddar e cream cheese, tá? Pode ser dessas formas aí. A letra D. Um cliente escolheu pão de leite, carne e molho barbecue. Quantas possibilidades diferentes ele tem para completar o sanduíche com um tipo de queijo e uma opção de salada? Ou seja, ele já pediu 3 ingredientes do sanduíche, só tá faltando 2, né? Então, ele tem a opção ali, tá faltando o quê? É o queijo e a salada. Então, ele tem 4 opções de queijo vezes 6 opções de salada. Então, ele tem aqui o quê? Um total de 24 opções, né? São 4 queijos que estão faltando e 6 saladas, 24 opções. A letra E está perguntando como podemos calcular o número de possibilidades diferentes de sanduíches que é possível montar nessa rede de lanchonete seguindo os 5 passos propostos. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem 5 passos aqui. O primeiro é o pão, depois a gente tem 3 opções de pão no primeiro, o recheio são 5 opções, 4 opções de queijo, 6 opções de salada e 9 opções de molho, tá? Então, a gente tem que multiplicar isso aqui, ó, as opções que ele pode escolher, né? 3 vezes 5 vezes 4 vezes 9 vezes 6. Essa é a opção que ele pode escolher de ingredientes. E qual é o total de possibilidades de sanduíches? Se você pegar tudo isso aqui e multiplicar, né? O livro até orienta que você multiplica com a calculadora. 3.240. Esse número todo multiplicado aqui já é a resposta da letra F, é 3.240, ok? Para a terceira questão, a gente tem aqui uma tabelinha e tá faltando alguns elementos nessa tabela, né? Na primeira linha da tabela, tá faltando quem é A vezes B, né? B vezes A, na verdade, né? Tá faltando ali. O meu B, ele é 4, aqui, 4. O meu A, ele é 18. Isso dá um total de 72. Na segunda linha da tabela, tá pedindo para completar A vezes B, né? Meu A é 7, meu B é 80, dá 560. E aqui, na terceira linha, tá pedindo para completar só com o número A, que é 12, ok? O que a gente pode observar com isso é a propriedade, né, comutativa. A primeira propriedade aqui, porque na multiplicação não importa se você faz 4 vezes 18 ou 18 vezes 4, o resultado sempre vai ser o mesmo, ou seja, isso é chamado de comutatividade, certo? Na quarta questão, uma pessoa entra na loja de doces, né, e quer comprar 20 pirulitos, tem 2 opções lá de pirulito, né, que é 20 e 50. E aí ela precisa comprar uma quantidade, né, 20 pacotes, né, a pessoa pegou 20 pacotes lá com 50 pirulitos cada. Quantos pacotes ela teria que comprar se escolhesse que tem 20 pirulitos? Então, a gente vai fazer aqui a combinação, ó, 50 vezes 20 ou 20 vezes 50, né? Que logo seria 50 pacotes que ela precisaria comprar. Então, outra propriedade também que a gente pode ver é a propriedade associativa, né? A gente pode associar os valores aqui para poder conseguir um resultado. Quinta questão. Joguei um dado 10 vezes e anotei o resultado
que obtive. Depois somei os 10 números e o resultado foi 18. Se tivesse multiplicado ao invés de somar, teria 25. Quais números foram sorteados? Então, se eu tenho um dado, o dado normalmente ele tem 6 números, né? De 1 a 6. E aí eu joguei ele 10 vezes e eu consegui 10 números. Só que tem uma condição para isso, que é os números somados tem que dar 18 e multiplicado ele tem que dar 25. Que números são esses? Aqui, ó. Eu joguei o 5 caiu 2 vezes e o 1 caiu 8 vezes, tá? Então, os números são 5 e 1. Porém, o 5 caiu 2 vezes e o 1 caiu 8. Então, somando esses valores, eu encontro 18, né? 5 mais 5, 10. E 8 vezes aqui o número 1, eu tenho 8. E 10 mais 8, então 18, né? Multiplicando, eu tenho 5 vezes 5, que dá 25. E qualquer coisa multiplicada por 1, eu continuo tendo o mesmo resultado, portanto, 25. E aí, mais uma propriedade importante, né? Que é o elemento neutro na multiplicação. O que é o elemento neutro? É aquele fator que ele não vai alterar o resultado da conta. Dentro da multiplicação, esse fator é o número 1, certo? A sexta questão, eu tenho aqui duas pessoas, né? Cristina e Pedro. E aí tem um mapazinho aqui de um teatro, né? Tem um teatrozinho ali e tudo mais. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Tá pedindo as multiplicações conforme cada um fez. Aí aqui diz que Cristina são 20 assentos em cada setor, e são 4 setores, e Pedro ele resolveu calcular de uma forma diferente. São 2 vezes 20 à direita e 2 vezes 20 à esquerda. Então, como é que dá isso aqui? Cristina, ela tem 4 vezes 20, que dá 80, e Pedro, 2 vezes 20 mais 2 vezes 20, que também dá 40 mais 40, que também dá 80. Ou seja, o que a gente pode ver com isso aqui? A gente pode ver que, independente das formas, né, a gente tem, para calcular um número, o resultado sempre será o mesmo. Isso aqui é referente à propriedade distributiva, né, da multiplicação. A gente pode distribuir essa multiplicação através da soma e o resultado não será alterado, certo? E a última questão aqui, que ainda é desse exercício, porém está na página 42, é a questão 7, né? Que eu tenho aqui um avião e ele está distribuído em primeira classe e classe econômica, né? E aí a gente precisa calcular os totais de lugares disponíveis nesse voo, né? A primeira classe, ela tem aqui, ó, 3 fileiras e cada fileira tem 8 assentos. Então, se eu multiplicar isso, eu vou ter 24 lugares, né? Na classe econômica. Ou, desculpa, na primeira classe. A econômica, ela tá dividida em duas partes, 1 e 2, né? Eu chamei de econômica 1 esse lado e econômica 2 esse daqui. E aí, para econômica 1, a gente tem 3 filas, né? Com 30 assentos cada, que é 90. E a econômica 2 tem 2 filas com 30 assentos mais 1, né? Aqui. E isso aí vai me dar 33 assentos, né? Vou ter um total de 33 assentos ali. E aí, eu tenho 60 mais 33, 93. O total de assentos aqui do meu avião é 207 assentos, ok? Assim eu termino essa conclusão aqui, termino esse vídeo, certo? Espero vocês no próximo. Espero que vocês corrijam a atividade de vocês aí nos livros. Qualquer dúvida já sabem onde procurar, ok?